Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais um episódio do programa Roda de Ideias. Eu, Jonathan Martins, João Vitor e um convidado especial, Ezequiel, que tem uma trajetória muito bonita, linda, uma história de superação que trouxemos ele hoje aqui para que ele possa nos contar como que foi essa trajetória, o desenrolar dela, os seus desafios e as suas conquistas. Seja muito bem-vindo, Ezequiel. Então, primeiramente, quero agradecer a oportunidade, o convite, né, do Jonathan, do João, de me convidar a participar do podcast Rodas Ideias. Quero cumprimentar todos os ouvintes e telespectadores aí, desse canal aí. E agradecer também porque, além de um privilégio, é uma honra muito grande estar aqui contando para vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho dos desafios, um pouquinho das lutas que a pessoa com deficiência também enfrenta nesse mundo, né? Também queria falar um pouquinho também do começo, como eu fiquei na cadeira de roda, né? Eu me chamo Ezequiel, tenho 40 anos de idade, 41 agora, moro em Balneário Camboriú, sou natural de Balneário Camboriú. Na época meus pais eram casados, servia a Deus, mas meus pais se separaram, aí foi ficando um pouco difícil. Meu pai criou nós três, nós somos em 3 irmãos, Ezequiel, Samuel e Tiago. Então a gente foi criado com o pai ali, até uma altura ali o pai ainda conseguia levar nós na igreja, né? Nós era mais tranquilinho, mas foi pegando uma certa idade. Enquanto o pai trabalhava, a gente procurava as amizades que meu pai dizia, ó, não anda com fulano, não anda com ciclano. Eram as amizades que eu gostava de andar. Comecei a faltar aula para poder ir pra praia. Frequentei muito a Praia de Laranjeiras, porque eu morava embaixo do morro da Praia de Laranjeiras, ali no bairro da Barra, no bairro São Judas. Então comecei a faltar aula para ir pra praia. Eu pensava em ser surfista, deixei o cabelo crescer, botei brinco. Foi bastante desafiador essa época, sabe? E junto com esses pensamentos aí começou a vir as amizades mais negativas, os convites, né? Aqueles convites que era pra me ter dito não, eu não disse não, né? Então, muito novo aí tive esse problema com droga, né? Infelizmente, não é algo que eu gosto de falar, mas é a verdade, que sirva pros jovens de hoje também, né? Não aceitar convites, tudo que te convidarem que foi escondido do seu pai, não faça porque é errado, né? E eu tive esse desprazer de ter esse primeiro contato aí com a droga e que me levou a ficar na cadeira de roda, né? Esse foi o começo da minha história. Ezequiel, e após esse dissabor que o irmão teve, essa experiência amarga, como que foi o processo, o enfrentamento, os dias enfrentando, né? A deficiência, como que foi a aceitação, como que foi esse desafio? Hoje eu falo com bastante serenidade, com bastante tranquilidade, porque hoje eu sou uma pessoa muito bem resolvida com a minha deficiência, né? Então tenho bastante bagagem e experiência para falar sobre isso, mas no começo foi bastante difícil, né? Primeiro quadro que dá na pessoa com deficiência, eu acredito que seja a depressão, que tenta nos impedir de lutar e de continuar vivendo, né? Tira de nós a alegria, a virtude, a força, mas eu agradeço a Deus porque sempre teve muita gente orando por mim. Eu sempre tive boas amizades, né? Depois desse episódio ainda, aprendi a selecionar as minhas amizades, mas ainda passei um bom tempo sendo escravo desse processo, né? Aí depois que eu fiquei na cadeira de roda, foi bastante desafiador, né? Quem é deficiente entende, a gente luta contra acessibilidade, preconceito, muita coisa, muita coisa. Acho que a pessoa que fica na cadeira de roda ou com qualquer tipo de deficiência encara um desafio muito grande, né? Além da deficiência, como eu falei, o preconceito, às vezes a falta de estrutura na própria família, né? Mas eu agradeço a Deus que sempre, sempre, sempre Deus usou de misericórdia comigo. Deus começou a colocar pessoas boas no meu caminho. Deus começou a mudar a minha história a partir do momento que eu me despi de tudo aquilo que eu vivi. Comecei a me dedicar às coisas de Deus. O Senhor começou a mudar a minha história. O Senhor começou a colocar no meu caminho pessoas boas. O Senhor, pela sua palavra, prometeu muitas coisas para mim e tem sido cumpridor de todas elas. O Senhor prometeu para mim que me daria uma esposa, porque na época
Acho que foi nessa época que eu não servia a Deus, eu tive 2 filhas que hoje é a alegria da minha casa, são minhas fofuras. A Raira hoje está com 20 anos, inclusive ela vai assistir esse podcast, quero mandar um beijo para ela. Raira, pai te ama, um beijo para você. Quero mandar um beijo para minha filha Kelly e já pedi aqui oração por ela. Minha filha se acidentou de moto quinta-feira passada, dia 28. Ela está na UTI, mas ela vai sobreviver. Amém. Deus vai fazer uma obra com ela. Ela vai assistir esse podcast. O pai tá mandando um beijo pra ela. Tem bastante gente orando por ela. Até fora do país tem bastante gente orando. Então eu tinha essas 2 filhas, apesar de ser elas a minha alegria, mas na época, bem no começo, que elas eram pequenas, eu ainda tava com esse problema, eu não tinha força para me libertar disso aí. Mas o Senhor é aquele que cria caminhos, né? Porque assim, ó, uma coisa que eu aprendi servindo a Deus, o que agrada a Deus é você ter o desejo de vencer, o desejo de servir a Deus. Às vezes nós não temos força, mas se você tiver o desejo, agrada a Deus. E eu tinha desejo, eu falava, Senhor, queria tanto sair dessa vida, dar alegria para minhas filhas, dar um pouco de orgulho para elas, mas eu não tinha força. Mas o Senhor me deu força, o Senhor me deu condições. Bastante gente orando por mim, o Senhor começou a criar um caminho na minha vida, comecei a congregar. Na época eu já não vivia com a mãe das minhas filhas, né? E o Senhor começou a colocar pessoas boas no meu caminho, pessoas como o irmão Ricardo, que eu te falei, que é um vizinho meu lá, que a gente tem muita afinidade. E o Senhor começou a colocar eu dentro do coração da Irmandade, a Irmandade começou a orar. E o Senhor, em um dos cultos que eu participei, o Senhor prometeu para mim que me daria uma esposa, né? E eu fiquei contente, busquei a palavra, comecei a orar. Senhor, eu queria realmente uma esposa, eu queria casar como os irmãos casam, e ficava tão maravilhado quando eu vi alguém levantando na congregação e dizendo, agradeço a Deus pela esposa, o filho, o lar de paz. Falei, um dia Deus vai me dar a graça de agradecer também, né? Por esse lar de paz. E o Senhor é cumpridor de suas promessas. O Senhor preparou uma esposa para mim. Minha esposa serve a Deus também. Me aproxima muito de Deus, tá? Minha esposa é uma pessoa maravilhosa, me aproxima muito de Deus. E assim o Senhor fez. O Senhor preparou meu casamento em 2020, no auge da pandemia. A gente estava até numa situação difícil porque ela morava com a mãe dela e eu morava com a minha mãe. Então eu não estava em condições de pagar um aluguel porque era pandemia. Nessa época, sem estudo, sem trabalho, sem profissão, sem condições de pagar um aluguel, de comprar uma aliança para casar. Mas como o Senhor prometeu pela palavra, eu fiquei com a palavra. Eu não tinha condições financeiras, mas eu tinha a palavra, que é tudo, né? Então, pela palavra, me abracei na palavra, a gente noivou, um mês antes de casar a gente noivou, e quando a gente estava noivo, eu me deparei e falei, Senhor, será que eu não me precipitei, porque falta 30 dias pro meu casamento. Eu moro dentro da casa da minha mãe de favor, ela mora dentro da casa da mãe dela. Eu, na época, eu trabalhava na sinaleira vendendo água. Eu vendia bala no semáforo, mas as sinaleiras em Balneário Camboriú estavam todas interditadas por causa da pandemia. A entrada da cidade estava barrada, a saída também, só circulava ali dentro quem era da cidade. Então não tinha movimento na cidade. E eu orando a Deus na madrugada, no dia que eu noivei, eu fui para casa, a minha esposa ficou na minha avó, e eu fui para casa da minha mãe, e eu fui orar e falei, Senhor, acho que eu me precipitei, Senhor. Acho que com o desejo, né, e a alegria da tua promessa do casamento, acho que eu me precipitei na data, Senhor, não pode eu casar daqui 30 dias, eu não tenho uma casa para levar minha esposa, eu não tenho como bancar um aluguel hoje, sem profissão, sem estudo, sem trabalho, mas eu tinha a palavra. E 15 dias se passaram, eu orando a Deus nessa causa, e 15 dias Deus tomou o coração de alguém e me deu uma casa para me morar. Então é Deus, né, irmão? É Deus. Eu me emociono um pouco falar disso porque Deus foi muito, até hoje, muito presente na minha vida. E Deus me acompanha com sinais na hora que a gente mais precisa, numa situação como essa que eu tô passando com a minha filha hospitalizada. Mas Deus coloca pessoas maravilhosas no meu caminho como vocês, como vim aqui contar um pouco dessa história, aproveitar esse espaço para pedir oração para minha filha também, que eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra com ela. Com certeza. Então Deus criou esse caminho, rapaz. De repente Deus tomou o coração da onde eu menos esperava. Deus tomou o coração de alguém, ó. A casa estava alugada, o inquilino saiu e a casa é para vocês. Vocês casaram, eu tô dando de presente, né? A casa, minha mãe me deu uma casinha para nós morar. É a casinha que nós moramos até hoje. Então, o carinho que Deus tem, o cuidado que Deus tem com a gente, de fazer as coisas nos mínimos detalhes, é muito impactante. E aí começou a melhorar as coisas, aí a gente casou,
No dia do casamento também foi outro desafio, porque eu não tinha o dinheiro das alianças. Eu não tinha, mas o Deus tomou o coração de alguém também, do meu avô. Meu avô, 50 anos de casado, derreteu as alianças dele, me deu de presente essa aliança aqui. A aliança de casamento do meu avô tem 5 décadas, que eu trago com muito carinho também, que meu avô foi um homem de muita fé. Meu avô foi cooperador, serviu a Deus bastantes anos. Fez 1 ano agora que Deus recolheu ele. Minha avózinha tá lá, tá viva, graças a Deus, servindo a Deus. Então o Senhor foi me acompanhando com esses sinais, nos momentos que eu mais precisava, o Senhor foi aparecendo, criando um caminho aqui, dando a graça da gente colher onde a gente não plantou, né? Mas é tudo através da misericórdia, da oração da Irmandade. Exatamente. E também da nossa renúncia, né, irmão? Porque às vezes a gente quer chegar a algum lugar, você tem que sair de onde você tá, senão você não chega naquele lugar. E eu tive que selecionar minhas amizades, né? Não foi fácil, falar pro irmão, não foi fácil servir a Deus vindo um mundo difícil, hábito de falar em gíria, essas coisas, Deus foi tirando, Deus foi limpando, Deus foi dando força, e o Senhor foi mudando a minha história. Glória. E até então, irmão, uma coisa que eu queria frisar também, um detalhe, que antes de eu ser cadeirante, eu nunca tive hábitos esportivos, não fazia nenhuma prática de esporte, então acho que o esporte entrou na minha vida depois da deficiência. Te impulsionou a isso, né? Então acho assim, ó, na vida de cada um Deus trata de uma maneira. Cada um é uma particularidade para Deus. Deus vai tratar na vida do irmão de uma maneira, na vida do irmão de outra maneira. E na minha vida foi de uma maneira, né, que o Senhor agregou na minha vida, né, através da misericórdia de Deus, da oração do povo. O Senhor colocou o esporte na minha vida, porque através do esporte eu já ajudei outras pessoas também. Assim como o Senhor me ajudou, o Senhor tem dado a graça de ajudar outras pessoas também, né? E assim tem sido. Glória a Deus. E assim tem sido. O que eu achei muito interessante e bonito da parte do irmão falando sobre boas pessoas que Deus colocou no teu caminho. O irmão sempre frisando isso, né? Exatamente. Eu vejo como um ato de agradecimento, né? Sim. De gratidão a Deus pelas mudanças que Deus fez na tua vida, né? E pra gente dar continuidade no podcast, eu queria entender como que foi que o irmão chegou no jiu-jitsu. Como começou essa trajetória do irmão no esporte? Eu gosto muito de falar dessa parte, mas antes de eu falar do jiu-jitsu, eu preciso falar que quando eu fiquei na cadeira de roda, que eu tava naquele quadro depressivo, que é a parte mais difícil da pessoa com deficiência, porque uma coisa é a pessoa nascer com deficiência. Sim. Outra coisa é você adquiri-la depois, com certeza. seja ela qualquer uma, né? Então, o meu pai me introduziu a uma associação chamada AFADEF, que é de Balneário Camboriú, uma associação que hoje eu faço parte e tenho maior orgulho e carinho pela AFADEF, porque a AFADEF me ajudou bastante. A AFADEF é a Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos de Balneário Camboriú. Ali eles acolhem, né, a pessoa com deficiência e oferece diversas modalidades de esporte. Porque a deficiência é algo muito particular, né? Às vezes a deficiência de um é totalmente inversa da deficiência do outro. Então a FADEF tem esporte para todos os tipos de deficiência, né? Inclusão total, né? Inclusão total. E eu acho que a Bíblia tem uma parte que fala, né? Que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Eu acho que a maneira mais linda de demonstrar amor ao próximo é promover a inclusão. É promover a inclusão. No meio, né? Isso eu acho que é uma maneira muito linda, né? Então, quando meu pai me levou para a FADEF me mostrou ali o basquete em cadeira de roda. Eu fiquei apaixonado, rapaz. Aí fui largando aquelas coisas e me aproximando do basquete. Joguei basquete durante 8 anos pela FADEF. E na época o basquete fazia muito sucesso. A gente participava da Liga Catarinense, estava sempre entre os melhores. Foi uma fase maravilhosa da minha vida. E eu vi que era aquilo ali que eu queria. Era aquilo ali que eu queria, era o esporte. Daí, além do basquete, eu fazia o atletismo, que era a prova de campo. Arremesso de peso, lançamento de disco e lançamento de dardo. Que hoje, eu sou atleta bolsista do alto rendimento, do peso, disco e dardo. Lá de Balneário Camboriú. Através disso, o senhor abriu porta que eu não pago a minha faculdade. A minha faculdade, a bolsa que eu ganho através do esporte. Porque eu não teria condições hoje de pagar uma faculdade no valor que é uma faculdade de educação física, né? Então, eu cheguei na FADEF, bem na época ali que eu tinha casado também, sem estudo, sem trabalho, só até a 4ª série do ensino primário.
entendeu? Como é que vai arrumar emprego? Eu não tinha nem completado a 4ª série do ensino primário, entendeu? Então foi quando eu casei que o Senhor abriu essa porta do estudo. E minha esposa falou, não, vai estudar, tu é novo ainda, vai estudar que Deus vai abrir as portas. Deu todo o apoio, né? Então, olha só, casei em 2020, tinha só a 4ª série do ensino primário. Nós estamos em 2025. Hoje eu estou cursando o 4º período da faculdade de Educação Física. Glória a Deus. Com a ajuda de Deus, e se tudo der certo, o ano que vem, 2026, eu me formo em Educação Física na licenciatura. Então, é dom de Deus, irmão. Sim. O amor, a misericórdia, o cuidado que Deus tem com a gente. Eu sempre uso uma frase que eu gosto muito, que é uma parte bíblica que fala: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então não importa a situação que você esteja, não importa onde você se encontre, se você se despir daquilo que você se encontra para servir a Deus, o Senhor vai te abraçar, vai te ajudar e as coisas vão encaminhar. Então, foi nesse período que eu comecei no esporte, né? Pelo basquete. Aí depois veio algum tempo de dificuldade ali na associação, porque assim, ó, o basquete para você levar um time de basquete, 10 atletas, vamos supor que seja 10 atletas, às vezes era um pouco mais, para competir em São Paulo, você tinha que levar 10 cadeirantes, 10 cadeiras de passeio, 10 cadeiras de jogo, bola, uniforme, ferramenta para arrumar as cadeiras. A logística por trás disso era muito grande. Muito alto. A logística era muito grande, porque aí às vezes a gente tinha van, não cabia todo mundo, de avião, imagina quanto que custaria né, para participar de um simples campeonato. Então foi ficando caro, entendeu? Isso aí tudo requeria recurso, né? Aí como a FADEF é uma associação sem fins lucrativos, eles decidiram interromper o basquete e oferecer para as pessoas outros tipos de modalidade, que tem modalidades ali que são individuais, atletismo, que você não tem muito aparato por trás disso, a logística é barata. O atletismo que eu faço, um banco só, eu faço os 3 arremessos e o lançamento, tudo sentado em um banco, amarrado com uma faixa, pronto, entendeu? Então foi ficando mais viável, né? Aí teve uma época que eu conheci também o handebol em cadeira de roda, que eu tive uma participação na seleção brasileira, na primeira seletiva da seleção brasileira, que foi na cidade de Rio do Oeste. Foi uma fase muito boa também, o pessoal tava para ir competir o primeiro mundial lá no Egito, na capital do Egito, em Cairo. Mas foi bem na época que eu tinha uma escara, eu sou cadeirante há 20 anos, né? Levei um tiro, fiquei na cadeira de roda devido àquela vida que eu levava, mas eu sempre tive as 2 pernas, mas em 2022, finalzinho, outubro de 2022, eu sofri uma enfermidade que eu tinha uma escara e essa escara infeccionou na pandemia e eu precisei amputar a perna. Então eu sou cadeirante há 20 anos, mas a perna eu amputei vai fazer 3 anos ainda. Foi recente. E a gente tava nesse processo ali do handebol e eu não pude participar, eu tive que interromper, né? Aí mudei para outro esporte que era a natação, que eu gostava muito. Eu já fazia natação, né? Eu já fazia natação com as 2 pernas. E quando eu fui competir a natação, que eu já estava competindo com as 2 pernas, eu tinha um jeito de nadar. Quando eu fui competir a natação depois de amputado, eu fiquei um pouco frustrado, porque eu pensei, vou estar mais leve, eu vou nadar. Não, a natação ficou diferente, a dinâmica do corpo, porque quando eu dava abraçada do lado direito, meu corpo virava completo, porque faltou um peso aqui, que eu estava acostumado a levar. Então, eu ganhava a bolsa da natação, então naquele ano eu não ganhei bolsa, fiquei um pouco frustrado e mudei de modalidade. Foi aí que entrou o jiu-jitsu. Falei, vou ter que achar uma outra modalidade. E fui pesquisando. Em Balneário não tinha. Eu sou o primeiro atleta de jiu-jitsu de Santa Catarina. Sou o primeiro atleta de jiu-jitsu de Balneário Camboriú. E sou o primeiro campeão mundial também de Santa Catarina. Na parte do jiu-jitsu adaptado, né? E daí não tinha o jiu-jitsu, mas eu vi pela televisão. Aí falando com um amigo meu, porque nessa época, como eu estava fazendo faculdade de Educação Física, eu recebi a oportunidade de fazer os meus primeiros 2 anos de estágio dentro da Fundação Municipal do Esporte de Balneário Camboriú. E a Fundação Municipal do Esporte de Balneário Camboriú, ela oferece mais de 20 modalidades de forma gratuita para crianças de 5 anos até pessoas de 99 anos de idade. Tem vários tipos de esporte, vários tipos de acompanhamento. Então, eu acho que Balneário está muito à frente de outras cidades nessa parte do esporte. Com certeza. Porque uma coisa que eu aprendi na faculdade de Educação Física, o esporte,
ele acaba interrompendo a enfermidade. Se você pratica o esporte, dificilmente você é uma pessoa que vai ficar doente. Então ele trabalha com uma prevenção da saúde, né? Sim. Então, acho que Balneário Camboriú está muito à frente. Eu acho que toda cidade que investir no esporte, atividade física, atividade ao ar livre, dificilmente só vão lucrar, né? Só vão lucrar. Então, aí conheci o jiu-jitsu, comecei a pesquisar. Aí um amigo meu de dentro da fundação, que o nome dele é Mário, inclusive quero mandar um abraço para ele, Mário Teto, hoje ele é do turismo. Foi o cara que me deu o pontapé inicial. Ele falou assim, você quer ir pro jiu-jitsu? Aí eu falei, mas não tem aqui em Balneário, né? Eu sei que Barra dos Garças, Mato Grosso, é o berço da inclusão, o berço do para-jiu-jitsu. Aí ele pegou o telefone e ligou pro professor Eric, que era o meu professor. Falou, Eric, tem um menino aqui na fundação, trabalha com nós e ele quer lutar o jiu-jitsu aí, você não dava umas aulas pra ele? O Eric falou, do jiu-jitsu adaptado, ele é professor de jiu-jitsu. Mas da inclusão e do adaptado e da deficiência, ele não entendia nada, mas ele aceitou o desafio. E a gente foi junto. Pra você e pra ele. Pra ele, muito mais. Pra ele, muito mais. Que ele nunca tinha dado aula pra uma pessoa com deficiência. Aí o professor marcou. Então tá. Então segunda, quarta e sexta ele vai treinar com você aí. Já me liberou o espaço. Rapaz, comecei a treinar o jiu-jitsu. E eu descobri uma coisa. Que o jiu-jitsu é a modalidade mais inclusiva que existe. Porque se você for praticar outras modalidades, tipo, vai jogar basquete cadeira de roda. Um tetraplégico não consegue jogar. O jiu-jitsu, desde a tetraplegia até as outras deficiências, ele tem mais de 29 classificação funcional catalogada. TDAH, autismo, síndrome de Down, amputação, deficiência física, paraplegia, tetraplegia e assim vai. Então eu descobri que o jiu-jitsu é a modalidade mais inclusiva que existe. E comecei no jiu-jitsu. O professor foi me ajudando, o professor Eric, comecei a treinar lá no CAN, que é o Centro de Artes Marciais com pessoas que não têm deficiência, porque ali no dojo, né, que eu treinava com o Eric, ele passava os treinos específicos pra mim. Sentava no chão comigo, com o meu luto, sentado no chão. A gente ia fazendo adaptação. Isso, adaptação. Esse golpe tu não consegue dar assim, mas se tu fazer do lado ao contrário, reverso ali, vai dar certo, entendeu? Tinha coisas que eu não conseguia fazer do modo convencional, mas eu adaptava pra mim. Hoje, se eu for lutar com uma pessoa que não tem deficiência, eu luto com ela tranquilo. No meu jogo, né? E aí comecei a treinar lá no CAN, no Centro de Artes Marciais, com o professor Sérgio, que é o Serjão. E ele não tem nenhum aluno com deficiência. Era só eu. Então eu treinava ali com os casca grossa, mano. Os meninos é top, hein? Sem massagem. Não, os meninos não brincam em serviço. Aí comecei a ver que o negócio, faixa branca, eu todo empolgado. E fazia o soltinho também? Isso, soltinho. Só que olha só como eles são. Tipo, é como dar o doce pra depois, né? Era como pescar. Eles doavam a isca, eu mordia a isca e eles puxavam. Isso mesmo. Eu cheguei lá, faixa branca, eles todo cuidadoso comigo. Ó, pessoal, quando for lutar com o Ezequiel, amarra a perna. Tem todo mundo que ia lutar comigo, eles amarravam a perna. Amarrava as duas pernas, tirava a faixa, amarrava as duas pernas e lutava sentado no chão simulando alguma deficiência. Pra mim foi uma maravilha. Quando eu peguei a faixa azul, o professor, não, ninguém mais vai amarrar a perna agora. Agora ele é faixa azul. Aí subiu o nível. aí o negócio ficou bom. Então eu gosto muito de treinar lá com eles, né? Legal. Porque eu eu acho que isso foi um diferencial pra mim ser campeão mundial, de lutar com pessoas que não têm deficiência. Entendeu? Porque acaba exigindo mais de mim. Muito mais de você. Muito mais, entendeu? Muito mais. É claro que o treino específico com o professor Eric ali eu tinha que ter, né? E o professor Sérgio também. Quando ele passava alguma coisa pros alunos, ali que todo mundo tentava fazer, ele falou, você vai fazer diferente. Vem cá, ele me chamava de canto, você consegue adaptar assim. Então me ajudava muito, mas eu acho que treinar com pessoas que não têm deficiência também acaba exigindo da gente um pouco mais. Entendeu? Sim. Você ser mais forte, você ser mais técnico no que você tá fazendo e você ser estratégico, né? Ser estratégico. Exigiu demais. E daí, lutei, minha primeira competição foi o AJP em São José, o ano passado, fiquei em segundo lugar, já fiquei muito feliz ali, quando fiquei em segundo lugar, já me graduaram no dia do evento, já peguei faixa azul no dia do evento, aí fiquei contente, aí tava com o Mundial marcado para novembro, né, de 2024, foi o Mundial em Abu Dhabi, eu corri atrás,
E aí eu comecei a focar no jiu-jitsu mesmo, né? Meu professor viu que na época eu não tinha kimono, eu fui pra rede social, pessoal, não tenho kimono. Rapaz, ganhei kimono de Mafra, de Criciúma, o pessoal mandou kimono pra mim. E daí comecei a trazer outras pessoas com deficiência também, que no caso era o meu irmão. Eu não contei pra vocês, mas eu tenho um irmão que também ficou na cadeira de roda. Meu irmão com a mesma idade que eu levei o tiro, quando meu irmão completou 21 anos de idade também, meu irmão foi separar uma briga, levou 5 tiros e ficou na cadeira de roda. E ele é cadeirante. E eu vi que ele estava indo pro mesmo caminho que eu estava indo. O seu irmão também veio pro jiu-jitsu. Meu irmão veio pro jiu-jitsu. Eu arrastei ele pro jiu-jitsu. Ele começou a lutar jiu-jitsu com nós, consegui kimono pra ele, consegui kimono pro Pedrinho, consegui kimono pro Rafael e fui conseguindo kimono pra turma. Então foi assim, algo que não ficou só em você, estendeu os seus demais. Não, é aí que eu falo, é aquele negócio que na vida de cada um Deus trata de uma maneira. O Senhor, através do esporte, achou graça em me abençoar e me ajudar, porque através do esporte eu tenho ajudado outras pessoas também. E daí trouxe essas pessoas pro jiu-jitsu, só que um foi embora, o outro tá fazendo faculdade, daí não conseguiu treinar naquele horário da tarde, mas também mora em Balneário, também é do jiu-jitsu. O meu irmão não entendeu o que é o jiu-jitsu, que o meu professor sentiu, o teu irmão ainda não entendeu o que é o jiu-jitsu, entendeu? Porque assim, o jiu-jitsu é um estilo de vida, e tudo que você faz no tatame reflete lá fora. E tudo que você faz lá fora na tua vida pessoal reflete no tatame. Eu sei porque eu treinei com o professor Tirlone, que é um patrocínio que eu tenho da Mormai, e ele, no primeiro treino que ele fez comigo, ele falou: você é uma pessoa muito ansiosa, muito afoita. Porque eu senti que você estava com uma posição engatada, que você podia terminar ali, me finalizar ali, mas você soltava e pegava outra posição e também não terminava ali. E ele descobriu em mim que eu tinha esse hábito, né? De começar uma coisa e não terminar. E eu falei, é verdade. E hoje eu tô trabalhando isso. E isso tem me ajudado muito. Então consegui arrastar meu irmão, né? Só que ele também não entendeu o que era jiu-jitsu e parou na beira do caminho. Ele podia ter sido campeão mundial, também podia ter ido pro mundial comigo. Aí apareceu essa oportunidade de poder ajudar outras pessoas. Hoje a Fundação Municipal do Esporte abriu um espaço. Tem um professor contratado, que era meu professor Eric, só para o jiu-jitsu adaptado. E tem um espaço novo lá chamado Dojo, do lado da pista de skate, com um banheiro adaptado, um espaço todo adaptado, somente para que pessoas com deficiência possam praticar esta modalidade de forma gratuita. O irmão foi uma porta que Deus colocou ali na cidade. Exatamente. E abriu para muitas pessoas que talvez estavam sofrendo da mesma forma, que eu acho que o esporte ele é uma mudança de vida da pessoa que tem uma deficiência, né? Então a pessoa tá ali numa depressão ou em algo passando uma dificuldade, né? E o irmão foi como uma porta que se abriu e várias pessoas estão entrando através dela, né? Eu acho isso daí... Claro, tudo é Deus, né? Sim, tudo é caminho de Deus, né? Tudo caminho de Deus. Porque, que nem o irmão tava falando agora, nem o irmão esperava, né? Nunca ter essa proporção na tua mente, né? E tá acontecendo hoje. Tá acontecendo. Eu tô... E inclusive, deixa eu contar pra vocês. Aí apareceu a oportunidade, eu fui campeão da JP, aí apareceu a oportunidade do Mundial, a Federação Brasileira de Para-Jiu-Jitsu. Comecei a fazer contato com eles, pesquisar sobre eles, comecei a conversar com o pessoal ali pelo Instagram, pela federação. O que eu descobri? O presidente da Federação Brasileira de Para-Jiu-Jitsu, o professor Ociorley, é nosso irmão na graça, violinista, policial militar aposentado, ele amputou a perna, faixa preta de jiu-jitsu, nosso irmão. Fiquei muito amigo dele. Inclusive, quero mandar um abraço para ele, porque eu sei que ele vai assistir esse podcast. Quero mandar um abraço para o professor Ociorley, nosso irmão em Cristo, meu amigo, meu professor. Ele é presidente da Federação Brasileira. Quero mandar um abraço para todos os atletas e para-atletas da Federação Brasileira de Para-Jiu-Jitsu que trabalham com a inclusão e a inclusão reversa. Então, quando eu fiz essa amizade com ele, eu falei, pronto, agora me achei, porque até então eu não tinha conhecido outras pessoas, além de um irmão que treina comigo, não conhecia outras pessoas da congregação do jiu-jitsu, né? Aí eu vi que não era só eu que lutava jiu-jitsu, né? E nessa amizade com ele, eu recebi uma carta convite da federação para mim participar do Mundial em Abu Dhabi. Ele me deu uma carta convite assinada e eu fui com essa carta convite nas portas. Eu tenho uma carta convite da federação para me lutar o Mundial em Abu Dhabi. Só que eu nunca tinha saído do país, eu não falo inglês, então eu não podia ir sozinho pro Mundial. Para mim sozinho era mais fácil conseguir uma passagem, mas eu tive que conseguir
Era para 2 pessoas, eu e meu professor, que meu professor, além de falar inglês, ele é meu coach, meu professor, ele tava ali comigo. Ia te treinar no momento com lá, certeza. né? Eu acho que se ele não tivesse comigo, eu não tinha sido campeão mundial, porque também teve um detalhe na luta lá que tava acontecendo, eu não tava conseguindo sair daquela situação, e o meu professor do lado levanta o braço dele, e o rapaz estava me finalizando aqui, ó. E eu já estava apagando o vermelho, e o professor do lado levanta o braço dele. Na terceira vez que ele falou, que eu parei para prestar atenção no que ele estava falando. E eu só fiz isso aqui no braço do rapaz, a posição saiu. Era uma coisa muito simples. Tava já encaixada a posição. Levanta o cotovelo. Tava encaixado, que eu já tava vendo estrela. Acho que mais 3 segundos eu batia. Aí o professor olhou para mim, bateu no tatame. Olha para mim, levanta o cotovelo dele. E o menino era faixa roxa e eu faixa azul. E eu levantei o cotovelo dele aqui bem, soltou a posição. Aí eu fui pro norte-sul, peguei ele no norte-sul e fui apertando devagarzinho, apertando e consegui ganhar a luta aí pra final. Consegui ir lá em Abu Dhabi. Um detalhe, né? Que se ele não tivesse lá... De prestar atenção, porque na hora que você ajuda tá no muito, tatame, você fica muito. nervoso. Então eu não conseguia ouvir a turma gritando, meu professor falando, a professora do rapaz falando. Eu fiquei focado aqui com ele. Foi como você falou, o nervosismo às vezes atrapalha, né? Aí consegui pro final, na luta final, quem que era? Um faixa preta. Faixa preta, 5 vezes campeão mundial. Até vou mandar um abraço pra ele, pro Osmari. Osmari, um abraço pra você, meu irmão. E ele 5 vezes campeão mundial, um cara muito forte, muito duro, muito experiente, 5 vezes campeão mundial. E eu fui pra final com ele. E fomos pra final nós dois, e na hora eu consegui... engatar nele o pescoço dele aqui, né? Engatei ele aqui e fiquei. Aí o juiz parou a luta porque alguém sinalizou que não podia. Só que é o seguinte, no para-jiu-jitsu tem uma regra. A gente que é da classe K4, que é deficiente físico, eu não posso finalizar nada na tua perna, da cintura pra baixo. Entendeu? Não posso fazer nenhum sinal de que vou dar uma botinha em você, pegar na tua perna, porque a gente não sente a parte da cintura pra baixo. Então se você der uma chave de perna em mim, pegar no meu pé e tentar virar, você vai quebrar, eu não vou bater porque eu não sinto, então não pode, mas da cintura pra cima pode. Entendi. Só que eu peguei ele aqui nessa chave do pescoço aqui, segurei e fui apertando, ele sinalizou pro juiz, o juiz parou a luta e chamaram o VAR, tem um VAR também lá no Mundial, eles ficaram analisando. Aí eu fiquei tenso porque a luta tava 0-0, eu tava na vantagem porque eu que apliquei o golpe, né? E faltava 1 minuto e 26 segundos pra finalizar os 5 minutos e ninguém tinha somado ponto. Nem eu, nem o Osmari. Técnico entre os dois. E quando o Osmari sinalizou pro juiz que não podia aquele golpe porque comprometia a cervical, chamaram o VAR. Aí o pessoal foi lá ver as regras, tudo certinho. E na regra do Mundial tava falando, não pode atacar membro inferior, cintura pra baixo, cintura pra cima. Entendeu? Aí o VAR demorou, 0-0, demorou uns 2, 3 minutos pra eles virem com a resposta. Aí veio com a resposta. O golpe foi válido e ali eu saí na vantagem de 2-0. Você só foi administrar o tempo. De 2-0. Daí olhei pro relógio, 2-0 pra mim. É um mundial muito importante. Ele quer tanto quanto eu, só que eu mais do que ele, porque ele já foi 5 vezes campeão e eu não tinha sido nenhuma. Né? Eu falei, eu preciso. E eu falei com Deus naquele momento, Senhor, eu preciso sair daqui campeão. Eu preciso. E eu mereço também. Falei com o Senhor, eu mereço. E daí eu vi que ele veio com muita sede de mim, eu só administrei o tempo. Só foi... E ganhei dele nos pontos de 2-0 e consegui ser campeão mundial. Meu professor ficou mais feliz que eu. Você teve que ter um psicológico muito forte. Foi questão de estratégia, você pode falar, eu tô na vantagem, tô com 2-0, mas posso tentar uma finalização. Ele veio, também podia vir. Quando ele pegou na minha manga, né? depois do VAR sinalizar positivo pra mim, tava 0-0. Depois que o VAR sinalizou positivo, eu ganhei a vantagem, fiquei com 2-0. Quando ele pegou na minha manga aqui, eu senti ele 10 vezes mais forte do que o começo da luta. Porque ele queria muito... Aí eu peguei e me afastei pra trás e a gente caiu junto. Aí consegui cair por cima dele. Só que aí a luta já faltava alguns segundos. Aí só foi isso. Eu só mantive, né? Então eu acho que Deus deu essa oportunidade pra mim ser campeão mundial, pra me contar um pouco da minha história, né? Aí cheguei em Balneário Camboriú. Hoje vou falar um pouquinho do meu patrocínio. Sim, também. Eu né? já ia entrar nessa parte. Que bom. E eu cheguei em Balneário Camboriú muito feliz, cara, muito feliz, porque
aquele que era notícia de outras páginas do jornal, De agora... forma negativa. De forma negativa, agora de forma positiva, impactando, falando sobre a inclusão, ajudando outras pessoas e tendo a vida transformada por Deus através do esporte. Então foi muito bom pra mim isso, foi muito bom. Aí tô indo na van, eu sempre pago a van pelo celular, falei, hoje eu vou lá porque eu vou comprar um chocolate. Fui na van pagar o chocolate, vi uma movimentação diferente, bastante gente ali. Aí perguntei pra moça o que era, né? Ela falou, não, o Luciano tá pra vir aí, hoje é dia dele visitar as lojas de Balneário Camboriú. Tem 3 lojas de Balneário. Aí eu falei, é mesmo, é? Aí me deu falei, poxa, agora fui campeão mundial, tô com a medalha ali no carro, vou pegar a medalha e vou esperar aqui dentro, vai que eu consiga falar com ele. Rapaz, não deu 20 minutos, parou um ônibus todo personalizado do Brasil, aquela turma filmando, e ele é muito carismático, né? Daquele jeitão dele, Ele é né? muito carismático. Eu acho que o sucesso da Havan se dá pela humildade dele, dele a tratar, pessoa é isso, dele, ele né? trata os funcionários como família e os clientes como amigo. Entendeu? Então, acho que é uma coisa que eu vi ele falar também. Quem trabalha com o que gosta não trabalha, se diverte. Então, esse dia, inclusive, eu fiz um trabalho na escola sobre empreendedorismo e eu fiz o trabalho citando a história dele, que a história dele não precisa contar, a história dele se conta sozinha. Se narra por si só, Entendeu? né? Então, aí falei com ele me abraçou, tiramos uma foto junto, daí falei pra ele, ó, acabei de ser campeão mundial, mas a pessoa para ser atleta no nosso país é muito difícil. E um atleta com deficiência é 10 vezes mais difícil. As barreiras, dificuldade, a falta de acessibilidade e a falta de inclusão também, né? Aí ele chamou o filho dele, o Lucas. O Lucas, pega o telefone dele. Aí o Lucas pegou meu telefone, me ligou e hoje eu sou atleta patrocinado da Havan. Então eu quero mandar um abraço para as lojas da Havan, pro Luciano, pro Lucas e para todos os colaboradores da Havan também. Então, rapaz, aí Deus começou a mudar a minha história. Aí começou a acontecer muita coisa legal, muita coisa legal. Eu ia te perguntar, um atleta do jiu-jitsu que te inspira? Encontrei com ele esses dias. Tem bastante gente que eu me inspiro, né? Mas a história do Micael Galvão... Ah, o Mika. O Mika fora de veio série. de baixo, mano. Ele passou todas as Ele é fases, ele guerreiro. não pulou nenhuma faixa, ele manteve a hierarquia do jiu-jitsu Ele até hoje. luta demais. É, Ele encontrei luta muito. ele e o pai dele, assisti um seminário deles em Balneário Camboriú, tirei foto, fiz vídeo com eles e... Rapaz, foi diferente, foi diferente. Eu assistia ele só pelas redes sociais, né? Sim. Porque nas redes sociais todo mundo é feliz. Ninguém vai cair de bicicleta e postar nas redes sociais. Você só posta nas redes sociais as só coisas alegria, positivas. só alegria. É. Então, tipo, eu sempre quis conhecer ele. Falei, pô, a hora que eu tiver a oportunidade, né? Eu quero conhecer, conversar. E eu tive a oportunidade de assistir um seminário do Melk Galvão, que é uma lenda do jiu-jitsu, né? O Melk Galvão. E o Micael Galvão foi lapidado pelo pai desde Ele pequeno, é super né? estratégico. Cara, os alunos dele, mano, eu tava assistindo agora a luta aí do brasileiro, do mundial, os alunos dele Fora da na curva. faixa verde estão ganhando de faixa preta. Eles Sim, fora eles da estão anos-luz na frente, né? As estratégias, a técnica, a leveza, a calma que eles têm dentro do tatame, parece que eles estão brincando, mas eles sabem o que eles estão fazendo. Exatamente. Então eu queria conhecer, queria dar um abraço, olhar no olho, apertar a mão, e eu tive o prazer aí mês passado. Não, mês retrasado, foi em março. Ele teve um seminário em Balneário Camboriú, na Academia Gracie Barra, e eu tive lá. Conheci, conversei, peguei algumas dicas e vi que eles são muito humildes. Muito bom. João? A gente trouxe algumas coisas aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que vai Pode ser ir. bem fácil, mas qual foi a luta mais marcante? Foi essa da final do Mundial? Se eu for falar a luta mais marcante, o campeonato mais marcante foi o Mundial, mas a luta mais marcante, pra mim, desafiadora, que eu acho que eu nunca vou esquecer, foi contra o Osmari na final do Mundial em Abu Dhabi. Foi o Osmari, como eu falei, um cara muito técnico, experiente, tá há mais de 10 anos no jiu-jitsu, faixa preta, tempo. entendeu? Um cara muito respeitado, muito humilde, mas é um cara muito duro. Ele é um moreno forte, ele é difícil. Quando eu vi que eu caí na chave dele, eu já pensei assim, pô, eu posso ganhar do outro, mas pra ele eu vou perder, vou embora pra Balneário Camboriú com um segundo lugar, feliz, contente. Já tava projetando, né? Mas eu falei, mas ainda tenho a chance de ir, né? Porque na hora eu já acompanho ele pelas redes sociais.
Então conheço um pouco da luta dele também. Eu pesquisei um pouco da luta dele, né? Já viu o jogo? Eu vi que ele tem dificuldade. Estudou tudo, né? Isso, quando abaixa a cabeça. Analisou. E meu professor também falou, se pegar no coquinho dele aqui atrás, abaixar. Como a gente tem deficiência medular, você abaixar a cabeça da pessoa pra ela voltar só se ela usar as duas mãos e botar no chão. E quando você coloca as duas mãos no chão, você fica vulnerável. Você fica assim, né? Então eu usei também isso, né? Primeira coisa que eu fui nele, ameacei na manga e puxei bem no coquinho da cabeça aqui pra baixo. E ele foi obrigado a botar as mãos no chão. Foi aí que o pescoço ficou vulnerável. E eu engatei uma... né? Então, a gente tem que estudar, né? Você tem que estudar. Eu não sabia que ia pegar ele na final. Inclusive, a primeira chave que eu tinha caído, teve... acho que 20 e poucos países participando desse Mundial. Mongólia, Ucrânia. Rapaz, o pessoal da Ucrânia é tudo militar que acabaram sendo mutilados aí com a guerra da Ucrânia. Mas se você vê o braço dos para-atletas dava a minha cintura. Os meninos eram assim, mano, tudo militar. Cara que foram pra guerra da Ucrânia. Guerra, né? E eles estão fazendo um trabalho incrível para o jiu-jitsu. O Orserley teve lá, o professor Orserley teve lá e plantou a semente do para-jiu-jitsu dentro da Ucrânia. Ele teve lá bem agora, faz uns 3, 4, 5 meses atrás, né? O pessoal, antes de ir pro Mundial de Abu Dhabi, eles lutaram da Grécia. Que legal. Então aí eu conheci o pessoal da Ucrânia. Eu não entendia nada que eles falavam, porque eu não falo inglês, mas fiquei admirado. Um pessoal muito forte. Cara, forjado na guerra, né? Aí, literalmente, né? Sim, aí é amputado, desarticulado, entendeu? Mas tudo forte. E tudo... para eles, o quão bem tá fazendo a prática do esporte. Demais. Isso tá sendo... em Abu Dhabi também, tá tendo um trabalho muito forte com o para-jiu-jitsu. Tem pessoas que estão com deficiência há muitos anos e não tinham ingressado em nenhum esporte. E agora estão... E até falar que em Abu Dhabi, né? O jiu-jitsu é matéria escolar. Isso é importante falar. Matéria escolar. O quanto faz bem para as crianças, os jovens, adolescentes. É material e algo da que escola. Poderia ser adotada essa boa prática. Sim, eu vi uma reportagem esses dias que aqui no Brasil teve uma escola, não lembro em qual cidade do Brasil, que eles conseguiram implementar o jiu-jitsu como material didático da escola. E eu acho que isso, eles vão ter um retorno muito significativo da parte dos alunos, porque o jiu-jitsu é um esporte disciplinado. Sim. Se você não for bem na escola, você não vai bem no jiu-jitsu. E se você estiver bem no tatame, disciplinado, levando as coisas certinho ao pé da letra, como o professor gosta que seja, você só vai tirar 10. Então eu acho que isso, as escolas deviam rever isso aí. Colocar os filhos no esporte, no jiu-jitsu, lá em Abu Dhabi. Isso as 5 famílias que eu conheci lá, de irmãos da congregação. Uma coisa que mais me encantou também, quando eu fui para Abu Dhabi, a primeira coisa que eu coloquei na minha mochila foi o terno. Foi a primeira coisa que eu coloquei dentro da mala. Falei, Senhor, tu tá cumprindo uma palavra que o Senhor mandou para mim lá atrás, antes do meu casamento. Que foi bem assim. Vai ter um dia que você vai ter desejo de viajar, cruzar os oceanos, mas você não vai ter condição financeira. Mas eu vou criar um caminho na tua vida. Eu vou fazer você colher aonde você não plantou. E assim foi, porque eu trabalhava na Fundação Municipal do Esporte, como estagiário, eu era recepcionista da fundação, e eu fui com os recursos da Fundação Municipal do Esporte, porque eu não tinha condições de ir até Abu Dhabi, né? Foi eu e meu professor. Então, cumprimento da palavra de Deus, o Senhor permitiu. Primeira coisa que eu coloquei na minha mochila foi o meu terno. Falei, vou conhecer a obra de Deus em Abu Dhabi. E já contato aqui, peguei o contato do irmão José Golfetti, que é ancião lá em Abu Dhabi. Em Abu Dhabi. E os irmãos muito prazerosos, o irmão Thales, o irmão Alexandre, as famílias. 5 famílias eu conheci. E todos os 5 irmãos são tudo professor de jiu-jitsu da Polícia Militar de Abu Dhabi. Mas são fera, casca grossa. Um é do Rio, outro do Rio de Janeiro, outro de Brasília. Foram pra lá. Quando eu olhei os irmãos... por meio do jiu-jitsu foram... Isso. Quando eu olhei os irmãos tudo com a orelha estourada, eu falei, mas não pode ser. Eles falaram, estamos te esperando pra tirar foto com a tua medalha. A gente ficou sabendo que você é campeão mundial. E a gente foi congregar junto, irmãos. Me pegaram no hotel. E eles contaram, a gente é tudo professor de jiu-jitsu do exército de Abu Dhabi. E é muito valorizado lá o jiu-jitsu. E as esposas, tudo faixa marrom pra cima. Todas elas dão aula nas escolas. Ou seja, eles vivem disso lá. E o Abu Dhabi, todos os países de lá da Europa, lá eles valorizam muito o jiu-jitsu brasileiro. Muito mesmo.
Muito mesmo. Inclusive, eu tava falando para ele no carro, o meu professor, Eric, aí eu fui congregar, meu professor Eric congregou comigo a primeira vez, nunca tinha congregado, congregou Congregou lá comigo em a primeira Abu Dhabi. vez em Abu Dhabi, Deus visitou muito a nós. evangelização em prática, Tudo né? caminho de Deus, né, irmão? Tudo caminho de Deus. Por isso que eu digo, Deus projeta as coisas na nossa vida e se a gente seguir os planos de Deus, não tem como as coisas dar errado. Meu professor congregou comigo, veio pro Brasil, congregou comigo várias vezes e agora apareceu a oportunidade de ele morar e ser professor em Dallas, lá no Texas, Estados Unidos. E ele tá lá agora. Tá lá. Inclusive quero mandar um abraço pra ele também, porque ele vai assistir esse podcast. Professor Eric, um abraço, obrigado, Deus te abençoe, tá? Continue fazendo esse trabalho incrível e devo muito isso a Deus e a você que me ajudou, que abraçou a minha história e me ajudou a ser campeão mundial também e a gente tá sempre conversando. Maravilha. Aí ele foi pra lá e agora ele é professor de jiu-jitsu no Texas, né? Que legal, né? Que legal, que caminho que Deus cria, São né? aberturas de portas, né? Muito bom. De oportunidades. E eu só queria frisar uma coisa que eu achei muito interessante e muito gratificante. É a Havan. Uma empresa do tamanho que é a Havan, ela podia muito bem deixar de lado, né? Sim. Quem tá começando, né? Porque o irmão foi uma ascensão muito rápida, mas ainda o irmão tá começando no esporte, no jiu-jitsu. Mas a atenção que foi dada, né? Já conseguiu O respeito que eles o tiveram. patrocínio. Eu achei isso Sim, muito verdade. gratificante. Às vezes a gente brinca tanto, né? O velho da van, isso aqui. Mas você vê... Isso eu vejo uma humanização Sim. nele. Porque eu tenho certeza empatia. que isso partiu dele e passou dele. Partiu dele. Porque se ele falar que não faz. Mas, poxa, que legal. Que Sim, gratificante isso. Essa é a palavra. E eu posso falar assim também, que não é só o Luciano, o pessoal da Havan, os colaboradores da Havan, eles têm um olhar muito inclusivo. Humano, Eles têm uma sensibilidade muito grande pela inclusão. maravilhoso. Inclusive, eu tenho outros amigos com deficiência que são patrocinados pela Havan. Eu acho que do jiu-jitsu eu sou o primeiro patrocinado da Havan, porque daí teve a Pituca, que é uma menina lá de Balneário Camboriú, também conseguiu patrocínio, ela foi campeã mundial agora na Europa, lá na Itália, e até tem um vídeo dela muito lindo que ele fez agora quando ela voltou com as medalhas lá do Mundial. E tem um outro menininho que eu vi também, mas ele patrocina outros atletas com deficiência de outras modalidades. Olha aí, legal. Do São coisas tênis. que ninguém fala, né? Tem um menino de Curitiba que é da bocha, que faz um sucesso incrível. Que legal. Então eles têm assim, essa sensibilidade pela inclusão. Eu acho que o sucesso da Havan, a Havan se vende sozinha, né? É a loja mais amada do Brasil, o pessoal gosta muito de comprar na Havan. Outra coisa também que eu posso falar da Havan, eu tava numa situação difícil, as minhas meninas deviam ter ali no meados de 13 para 14 anos e tava começando as aulas e eu tava sem condições de comprar o material, porque eu pago ainda a pensão para as duas, né? Eu tava sem condições de comprar o material delas. Agora eu tô pagando pensão para uma só, porque a outra já tá com 20 anos. Mas na época eu pagava pensão para as duas meninas e tinha que comprar o material delas, fiquei pensando, e agora, né? Fui lá na Van e eu comprei os materiais dela tudo em 10 vezes, nem senti que tava pagando, porque se comprar as coisas em 10 vezes facilita, né? A Van tem crediário próprio, então dali pra cá eu fiquei fã da Van. Dali pra cá eu fiquei fã da Van. Nosso É uma tempo ele tá se história, né? aproximando. Estamos chegando ao término, infelizmente. Mas eu queria um versículo bíblico que te marca muito. Que você mais... Teria vários para citar, mas eu vou citar um aqui que eu carrego comigo há muito tempo. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu acho que esse marcou um pouco da minha história e é um que eu carrego bastante, né? Tem o Salmo 23 também, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus é infalível. Infalível. E aproveitando também, muitos jovens nos assistem, muitos irmãos ou até outros que não servem a Deus, mas que esse vídeo vai chegar, esse episódio vai chegar a todos. E quanto é importante o esporte, e mais ainda quando se alinha a fé. Deixe uma mensagem para os jovens, para aqueles que vão nos assistir, que vão
estar nos acompanhando. Vou deixar uma mensagem para vocês que assistem o podcast Roda de Ideias. Não deixe de praticar esporte. Não deixe de obedecer e amar seus pais, que é muito importante. Esse vínculo com a família é muito importante. E quando alguém te oferecer para fazer alguma coisa que seja escondido dos seus pais, ou dos seus professores, ou dos seus responsáveis, não faça. Não faça, porque se é escondido não é legal, não é bom e vai trazer prejuízo mais tarde. Então, falando por experiência própria, eu, quando novo, acabei oferecendo algumas coisas que me ofereceram, eu acabei aceitando, né? Algumas coisas que me ofereceram, e isso trouxe prejuízo para mim. E esse prejuízo eu vou carregar pro resto da vida. Eu tô numa cadeira de roda aqui porque eu fiz algo errado lá atrás. Mas ainda assim, Deus teve de misericórdia de mim, me ajudou, mudou a minha história. Mas eu tive amigos que foram pro mesmo caminho e não tiveram a mesma chance que eu. Hoje não estão mais aqui para contar a história. Então, ame seus pais, ame a Deus de todo o coração, tá? Amem a Deus, sirvam a Deus com toda a força da vossa alma, porque o caminho é a vida eterna. Deus abençoe. Vamos fazer as considerações finais? Isso. Gostaria de agradecer a todos que estiveram nos acompanhando hoje, recebendo esse convidado ilustre. Eu fico até um pouco difícil de falar nas palavras, porque eu estou muito contente mesmo. Essa história de vida do nosso irmão Ezequiel, exatamente, a superação dele, a mudança, uma virada de chave. E eu tenho certeza que isso vai servir para muitos de vocês que estão nos assistindo e vão nos assistir. E vou pedir que ele fale as redes sociais dele, onde a gente pode achar ele, porque eu tenho certeza que vai ser de muita ajuda para muitos, irmão. O teu testemunho, a tua história, exatamente, essa mudança de vida, de onde você veio, o que você está conquistando hoje e muito mais que vai conquistar ainda, pela tua persistência e o esporte junto do Evangelho, do Senhor Jesus junto, isso tudo foi o que moldou e mudou a sua vida. Foi. Então eu quero que o irmão deixe uma mensagem de consideração final, falando já suas redes sociais, para que a gente possa estar acompanhando o irmão lá também. Perfeito. Então, quero agradecer a oportunidade e o convite, que isso aqui não foi só uma conversa, isso aqui foi, eu acho que vai eternizar nossa amizade pro resto da vida, tá? Foi um prazer estar com vocês. Eu já lhe conhecia de vista, mas conhecendo pessoalmente fiquei maravilhado. Quero agradecer o convite aí do Roda de Ideias, tá? Vocês podem me encontrar, ver um pouquinho do meu trabalho através das redes sociais. O meu Instagram é Ezequiel Atleta PC. B de Balneário e C de Camboriú. Ezequiel Atleta BC. Lá posto bastante coisas. Eu costumo usar minhas redes sociais, irmãos, também para incentivar pessoas à prática de esporte, exercício físico, atividade. Inclusive, eu não falei de algumas coisas aqui, porque o tempo é muito curto, sim, mas Deus vai criar outro caminho para a gente poder conversar de novo, mas nunca imaginei que eu ia participar de um Ironman, tá? Esse ano passado, em dezembro, eu participei do meu primeiro Ironman, tá? Lá em Aracaju, que pra mim era o meu sonho, né? Nunca imaginei que ia conseguir subir a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro. Depois da deficiência, eu tive a alegria, dezembro do ano passado, escalei a Pedra da Gávea com o pessoal da Coletiva Inclusão, me levaram lá em cima na Pedra da Gávea. Eu tenho vídeos incríveis no meu Instagram, entendeu? Então, eu queria que vocês acompanhassem um pouquinho do meu trabalho e ver o quanto eu incentivo e acabo inspirando pessoas através do esporte, tá bom? É isso aí, pessoal. Estamos ficando por aqui com mais um programa Roda de Ideias. Agradeço imensamente ao Ezequiel, o João Vitor, e espero que vocês gostem do programa, desse episódio, compartilhem e em breve teremos mais um episódio do podcast Roda de Ideias. Muito obrigado, abraço a todos.